Oi, tudo bem? Agora nós vamos começar um novo tema. Então, diretrizes curriculares nacionais na educação bilíngue de surdos. Por que esse tema? Porque a educação de surdos tem diversos elementos, características, regras, caminhos diferentes e nós precisamos entender cada um. Agora, o nosso foco é entender como funciona e o que significa as diretrizes curriculares. Vem, vamos começar? O que é o currículo? Em nossa vida sempre temos a história, os caminhos, temos coisas que acontecem. Primeiro, ao nascer, é feito o documento para registrar a criança. Depois, o documento é a identidade. Tem a matrícula na escola e assim vai se desenvolvendo, ao crescer, junto a vários registros da história de vida dessa pessoa. O foco inicial do currículo é a vida, o caminho, a corrida, como é o percurso, onde começa e onde finaliza, onde está esse caminho. Esse é o significado do currículo. Agora, hoje, o nosso tema vai discutir, debater, não é o currículo de vida, mas sim o currículo utilizado pela escola. Por quê? Porque é na escola que também a criança é matriculada. Depois inicia seus estudos, vai passando de ano, ensino fundamental, se forma, tem o ensino médio, se forma também, tem o ensino superior, inicia a faculdade, também há matrículas nas diversas disciplinas. É a vida escolar, que faz parte do currículo. Esse é o currículo que nós vamos discutir agora, mas que tem como foco a educação bilíngue de surdos. Antes, nós precisamos entender como funciona o currículo social, o currículo de educação geral. Depois, o foco será onde acontece a educação bilíngue de surdos. Semelhanças? Diferenças? Como ocorre? No contexto educacional, o currículo foi se desenvolvendo ao longo dos anos, tendo diferentes significados, dependendo das teorias relacionadas e do momento. Hoje, vamos iniciar discutindo os diferentes tipos de perspectivas de currículo. Tem a perspectiva de currículo como técnica. Como vai ser organizado e desenvolvido o ensino, a aula, o currículo como experiências, currículo como objetivos, como conteúdos, como disciplina, como um plano. E, por último, tem o significado conceitual do currículo como um sistema. Nesse momento, nós vamos discutir o currículo dentro de um sistema. O currículo que tem como foco a educação bilíngue de surdos. Nós vamos analisar as percepções do currículo e também os níveis. Tem 3 níveis importantes na discussão sobre o currículo. Tem o currículo real, que é o currículo que ocorre na sala de aula. O segundo currículo é o currículo oculto, que sofre influências, pode ser da sociedade, de ideias, teorias, de elementos outros que irão afetar o currículo em sala de aula. Não é perceptível, encoberto por trás. O terceiro é o currículo formal, que está no sistema, que é o que iremos discutir, seu funcionamento. Digo o currículo formal, voltado para a educação bilíngue de surdos. Vocês percebem que falar de currículo não é uma tarefa simples? Dizer que o currículo é que vai determinar o caminho, que o currículo está relacionado às disciplinas, não é só isso.
É muito mais. Discutir currículo é pensar no processo. O currículo é processo. Como assim? Isso porque dentro do currículo tem a proposta curricular das disciplinas. Você tem o modelo e as diretrizes que vão orientar. No currículo, temos a discussão com foco nos materiais didáticos usados em sala de aula. Temos a discussão das propostas da escola, que o professor precisa estudar, discutir. O projeto político pedagógico dentro da escola. Alguns usam o nome de plano de ensino escolar. A discussão também precisa pensar como o professor trabalha o currículo em sala de aula, cotidianamente. E, por fim, outra coisa importante na discussão sobre o currículo são os conteúdos, competências, habilidades que serão desenvolvidas pelos alunos e como serão realizadas as avaliações das disciplinas escolares e também as avaliações externas, no momento em que o estudante vai participar de provas nacionais de diferentes tipos. Anteriormente, o estudante surdo não participava. Agora, há uma participação tanto na escola quanto externamente em provas nacionais. Lembra do Enem? Em 2017? Foi quando começou as provas diretamente em Libras. Então, é uma luta dos surdos, encaminhado ao longo dos anos, solicitando, organizando, exigindo direitos que precisam ser garantidos no sistema educacional, assim como na proposta curricular da educação bilíngue de surdos. De quem é a decisão sobre o currículo? Qual currículo vai ser oferecido à escola? Primeiro, nós precisamos entender como funciona a sociedade. No Brasil, nós seguimos a Constituição, nosso principal documento. Na Constituição, temos várias regras gerais que direcionarão, que vai organizar a vida das pessoas que nascem e vivem no Brasil. Então, na educação acontece da mesma forma. Na Constituição, temos um passo a passo, regras gerais de como vai funcionar o currículo nas escolas brasileiras. Então, temos uma hierarquia. O primeiro documento formal que vai organizar o sistema educacional brasileiro, que tem vários tópicos, e um desses temas escolhido é o currículo. Este documento é a Constituição. Depois, o documento que vai decidir em como vai ser organizada de forma mais detalhada o currículo educacional brasileiro, nesse caso, é na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, mais conhecida como LDB. Ela trará mais detalhes, explicando minuciosamente o regimento das diversas áreas da educação, os agrupamentos por ano de escolaridade, o funcionamento desses setores. A LDB tem muitos pormenores, mas o que é interessante e que eu vou passar para vocês é que até pouco tempo atrás a LDB não tinha nada sobre o surdo. Principalmente, o que a LDB trazia como foco anteriormente era a educação de surdos dentro da educação especial. Então, iremos discutir um pouco como funciona esse novo passo dado. Depois da LDB, temos os parâmetros curriculares nacionais, que também têm normas de funcionamento. E, por fim, temos as secretarias de educação dos estados, municípios, nacionalmente, dentro do Ministério da Educação, que também vai organizar um funcionamento das diversas áreas, o currículo de cada uma delas. Então,
Agora, nós vamos começar a detalhar um pouco sobre o tema das diretrizes curriculares nacionais. O significado de diretrizes são normas de como vai se proceder, como vai funcionar. São normas para o processo. Regras registradas e inclusas na lei, na LDB. As regras são adicionadas. Agora nós vamos falar um pouco sobre as regras. O objetivo das diretrizes curriculares nacionais é organizar, orientar, acompanhar o planejamento do currículo das escolas e sistemas de ensino nacional. As diretrizes precisam mostrar o caminho, nortear a formação dos currículos escolares e também dos conteúdos básicos, que são fundamentais e não podem faltar. Não podem ser excluídos e nem ignorados. Precisam ser seguidos. As diretrizes norteiam e é determinado acompanhá-las dentro do sistema de ensino. As diretrizes curriculares nacionais têm como base princípios norteadores. São 3 de extrema importância, organizando a proposta curricular, fundamentando as políticas educativas e ações pedagógicas da educação no Brasil. Os 3 princípios são: o primeiro, princípios éticos, que significa que se precisa ter justiça, solidariedade, liberdade e autonomia. Também temos os princípios políticos, que vão envolver os direitos e deveres do cidadão, do respeito ao bem comum, o respeito a si próprio, o cuidado com outras pessoas, o zelo na sociedade, com as coisas públicas, também o sistema democrático buscando a equidade. O terceiro são os princípios estéticos, que resumidamente são os valores culturais, identitários, plurais, o respeito à diversidade humana. Então, são 2 os nossos temas: leis e diretrizes. Eu já expliquei que nesse tema, lei, temos a LDB, que em seu conteúdo irá organizar as diretrizes. Qual seria, então, a diferença entre lei e diretrizes? Na lei, nós conhecemos as regras impostas e que precisamos seguir. As leis, por exemplo, podem criar, modificar ou extinguir um direito. E as pessoas precisam respeitar esse direito. Se não há respeito, as pessoas terão problemas. É obrigação, precisa seguir. É regra, precisa seguir. Já com as diretrizes, isso não ocorre, não é obrigado, não vai ser preso se não seguir as diretrizes. As diretrizes orientam, mostram o caminho. A diferença entre lei e diretrizes é essa. E em nossa aula, debatendo esse tema, imaginando como vai funcionar, como acontecem as diretrizes, mesmo que nós sigamos antes o que vai ser colocado de forma minuciosa na lei. A LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de número 9.394. O primeiro registro dessa lei e publicação foi no ano de 1996.
Mas é interessante porque sempre vai mudando, aos poucos, algumas coisas, mas o ano continua o mesmo, não muda. As mudanças realizadas no texto são registradas com um novo ano em que ocorreram. Ao procurar recentemente em 2021, houve uma mudança. O que antes não tinha nada sobre a educação bilíngue de surdos, visto que anteriormente o surdo sempre esteve na educação especial, e esse foi um marco importante na LDB, Lei 9.394 do ano de 1996, que no ano de 2021, uma mudança de extremo significado para a comunidade surda do Brasil, que criou na lei a modalidade de educação bilíngue de surdos, destacando esse formato de educação. Então, nós precisamos entender que se eu tenho uma lei, a LDB, já pronta, precisamos das diretrizes a seguir. A lei mostra apenas o caminho. Ela orienta, mas é o CNE que cria as diretrizes de cada área especificamente. Sabemos que antes de 2021 não havia nada, não havia as diretrizes da educação bilíngue de surdos, porque antes as diretrizes seguidas eram da educação especial. A LDB tem inúmeros artigos, vários incisos, vários parágrafos voltados para o currículo. Por que isso ocorre? Porque são diversas as áreas de abordagem. Temos a educação infantil, temos a área voltada para o ensino fundamental do 1º ao 9º ano, a área relacionada ao ensino médio, a área cujo foco é educação superior, educação profissional e outras. Também a educação indígena, são inúmeras que nós iremos ver aos poucos. Não conseguiremos aprofundar, mas quem desejar pode pesquisar diretamente na LDB. Mas a organização desse material PowerPoint irá detalhar o funcionamento e onde encontramos o tema currículo na LDB. O primeiro lugar, no momento, na LDB, cujo foco é o tema currículo, é o artigo 9, que tem o inciso 4, que fala ser necessário estabelecer, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios em conjunto, organizando as competências, as diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental do 1º ao 9º ano e o ensino médio, e também como vão funcionar os conteúdos mínimos de cada etapa, para organizar o fundamento da educação básica comum. Há uma parte relacionada aos currículos dentro do sistema de ensino brasileiro, que exige uma parte comum desses conteúdos, seja em qualquer lugar. Tem uma parte do currículo que é a diversificada e que podem ser alteradas. A LDB mostra onde, de forma incisiva, precisa haver a parte comum e onde deve haver a parte diversificada. O artigo 26, por exemplo, mostra que os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter a base nacional comum. O currículo base a ser seguido em qualquer lugar do Brasil, mas a ser complementada por uma parte diversificada, que pode ser mudada de acordo com o lugar. Como exemplo, as pessoas do Nordeste que terão em seus currículos o ensino de acordo com a diversidade local, com a cultura e características próprias. Então, tem uma parte do currículo que é variável.
No artigo 26, parágrafo 1º, fala que o currículo precisa ter o estudo da língua portuguesa, da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especificamente do Brasil. É importante seguir as regras padronizadas na LDB. No artigo 26 também acrescenta aos parágrafos que precisa ser oferecido à escola o ensino de artes, de educação física e história do Brasil. No mesmo artigo 26, explica que a oferta do inglês será a partir do 6º ano em diante. E também traz que as artes visuais, a dança, a música e o teatro são da área das linguagens e que precisam ser desenvolvidas nas escolas. E, por fim, no parágrafo 7, traz que as propostas curriculares precisam incluir nos sistemas de ensino brasileiro projetos e pesquisas com temas transversais. Não é ter como foco as disciplinas, mas sim temas diversificados de acordo com o interesse das pessoas e grupos diversos. Como explicado anteriormente, a LDB mostra como o currículo obrigatório organiza os conteúdos obrigatórios e também como vai funcionar e como serão incluídos os conteúdos nos currículos, como os temas transversais. No parágrafo 9, traz sobre o tema dos direitos humanos, buscando evitar as formas de violência contra a criança, o adolescente e a mulher. Por isso, é importante produzir materiais didáticos, criando oportunidades de discussão sobre os diferentes temas. O parágrafo 10, continuando o artigo 26, explica que para que os diferentes temas devam ser incluídos, assim como as disciplinas, os novos componentes curriculares de forma obrigatória na Base Nacional Comum Curricular. Mas como funciona? Para torná-la obrigatória, é necessário antes esclarecer ao CNE. O CNE escolhe, organiza e propõe. Ao ser finalizada a proposta pelo CNE, o Ministério da Educação, MEC, publica, registra e disponibiliza. No decorrer do tempo, a LDB vai se modificando. Alguns acréscimos são realizados. Por exemplo, o artigo 26A. É um acréscimo e explica que os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas que precisam ser incluídos aos currículos. Da mesma forma, poderíamos incluir os surdos. E hoje, com a modalidade de educação bilíngue de surdos, se faz necessário incentivar, mostrando às pessoas que existe a língua de sinais e que precisa respeitar os diferentes processos. O artigo 27 relaciona os conteúdos curriculares da educação básica. Precisamos observar as seguintes diretrizes. A primeira traz os valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática, que precisam ser seguidos e difundidos. É necessário também observar o funcionamento do ensino fundamental,
as matrículas realizadas, sobre quem concluiu o ensino e quem não o fez ainda. Como o currículo pode ser proposto? Cursos para os estudantes, diferentes ações, também orientação para o trabalho. Em que ano de escolaridade começaria esse processo? Quais características envolvidas? Regras e diretrizes a serem acrescentadas. A quarta fala da promoção do desporto, que é de grande relevância para as pessoas e para a sociedade, que precisa estar contemplada na proposta de diretrizes curriculares. Sobre o artigo 28, que trata da população rural e fala que necessitam de adequações nos conteúdos em acordo com as peculiaridades da vida daquele grupo. Também o calendário letivo irá funcionar e ser organizado de acordo com o clima. Os fenômenos climáticos irão interferir na organização da escola. Às vezes, o estudante mora muito distante da escola. Nesse caso, como funcionará? Também as adequações para o trabalho, para o ensino na zona rural. O artigo 32 é importantíssimo, visto que mostra as diretrizes curriculares e como funciona o sistema educacional brasileiro. O ensino fundamental, com duração de 9 anos, em que a criança chega à escola aos 6 anos de idade. Até o 9º ano é obrigatório o ensino e gratuito na escola pública, visando a formação da cidadania. O artigo 32 explica que o currículo de ensino fundamental precisa também incluir conteúdos sobre os direitos das crianças e dos adolescentes, assim como anexar como tema transversal estudos sobre os símbolos nacionais, como exemplo a bandeira, o hino e outros. É importante acrescentar esses temas à proposta das diretrizes curriculares. O artigo 35A explica que a Base Nacional Comum Curricular, referente ao ensino médio, definirá a oferta da área de conhecimento, linguagens e tecnologias, matemática e tecnologia, ciência da natureza e ciências humanas e tecnologia. Lembram que expliquei anteriormente sobre o currículo, que tem a parte diversificada, podendo ter os seguintes conteúdos: contexto histórico, econômico, social, ambiental e cultural? A Base Nacional Comum Curricular, referente ao ensino médio, incluirá obrigatoriamente práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia. Ainda no artigo 35A, o parágrafo 3º explica que no ensino médio, o ensino da língua portuguesa e matemática serão obrigatórias nos 3 anos e também assegura às comunidades indígenas o uso de suas línguas maternas. Então, poderíamos incluir os surdos, não é verdade? Mas na lei, o artigo 35A detalha apenas relacionado aos indígenas. No artigo 35A, na LDB, explica, em seu parágrafo 4º, que os currículos do ensino médio precisam incluir obrigatoriamente o ensino da disciplina inglês e poderão ofertar outras línguas orais estrangeiras como optativas, mas preferencialmente espanhol. No artigo 35A, parágrafo 5º, fala que a carga horária total no ensino médio será de 1.800 horas, com um currículo de diferentes disciplinas. O mesmo artigo dispõe, na LDB,
que a União e o sistema de ensino brasileiro devem assegurar, organizar e decidir sobre os padrões de desempenho a serem alcançados pelos estudantes que serão referência nacional. O parágrafo 7º dispõe sobre os currículos do ensino médio, que irão auxiliar na formação integral dos alunos. Não é a formação por disciplinas, mas sim formação completa do indivíduo. Como, por exemplo, desenvolver junto aos estudantes um projeto de vida, pensando no futuro deles e não somente pensando nas disciplinas e conteúdos, mas ir além para a sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais. O objetivo da avaliação, que é mostrado no parágrafo 8º do artigo 35A, traz que os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação precisam ser organizadas por meio de atividades teóricas, atividades práticas, provas orais e escritas, seminários com apresentações de projetos de forma online, atividades online, em que o estudante possa mostrar o conhecimento científico e tecnológico através dos conteúdos ofertados. Também conhecer sobre todas as formas contemporâneas de linguagens. Lembra que anteriormente foi explicado sobre a LDB, sobre os conteúdos das diversas áreas que precisam ser trabalhados no ensino fundamental e agora no ensino médio? Qual currículo irá compor a Base Nacional Comum? Primeiro, são as linguagens e tecnologia, igual ao que anteriormente foi falado para o ensino médio, o mesmo do ensino fundamental. Matemática e suas tecnologias, igualmente para o ensino fundamental, o que se propõe para o ensino médio. Ciências da natureza e suas tecnologias, também para o ensino fundamental. Ciências humanas e sociais, aplicadas. E no terceiro, formação técnica e profissional, que é novo e não é contemplado ao ensino fundamental. Caramba, são muitas coisas complexas, mas é relevante conhecer os registros contemplados na lei. Depois realizaremos debates e discussões, concordando ou discordando e vendo o que falta na lei. É importante esse conhecimento, porque se não existe o conhecimento da lei, não saberemos daquilo que já foi decidido, sobre as normativas a serem seguidas. O desconhecimento sobre o que se tem, do que está faltando, do que já está pronto. Então, agora, quase finalizando esse assunto, mas dando continuidade a uma parte relacionada ao artigo 36b, que complementa a educação profissional técnica de nível médio. Isso porque, às vezes, as pessoas imaginam que a formação profissional só ocorrerá no ensino superior. Não é assim. A própria LDB garante formação técnica de nível médio, que precisa ter objetivos incluídos nas diretrizes curriculares estabelecidas pelo CNE. Às vezes acontece que os indivíduos vão crescendo e não possuem escolaridade ou começam a estudar e abandonam a escola, não possuem certificação. O sistema de ensino brasileiro possibilita duas provas. Permite que qualquer pessoa que não tenha certificação possa realizar uma prova no supletivo, que significa que o sujeito nunca frequentou uma escola ou que já foi, mas não tem o certificado. Ele se inscreve nesse sistema, responde às questões da prova, que podem ser do ensino fundamental ou do ensino médio. Se passar, é aprovado e recebe o certificado. Isso previsto na LDB, no artigo 38.
Agora, o tema é o ensino superior. O artigo 53 da LDB fala da autonomia da universidade em escolher o currículo que vai ser ofertado ao estudante. A universidade decide sobre o programa, os conteúdos, o currículo e as disciplinas. O artigo 59 dispõe sobre os estudantes com deficiência e também com TDAH, estudantes com transtornos globais do desenvolvimento e também estudantes com altas habilidades ou superdotação. Esses estudantes precisam de currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicas, de acordo com as necessidades dos grupos em questão. Isso é muito importante. É preciso atenção a esse tema. As diretrizes vão organizar o funcionamento e nós não podemos permitir que se percam os direitos, e sim garantir a cada um o atendimento e o respeito às suas especificidades. Os sistemas de ensino precisam fazer adequações a cada deficiência. O último artigo em foco na LDB, agora, é a formação de professores. O artigo 62 esclarece que a formação dos professores seguirão a base nacional comum em qualquer estado. É necessário ter essa padronização. Ufa, pesado, não é? Muitos assuntos detalhados, muitas coisas, mas o tema currículo, trazido na LDB, sendo específico em diferentes setores, não está pronto, ainda precisa das diretrizes. No ano de 2013, foi criado as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. Esse documento no MEC traz as diretrizes curriculares nacionais específicas. Temos as diretrizes para a educação infantil, para a educação fundamental de 9 anos, diretrizes para o ensino médio, para a formação profissional técnica de nível médio, para a educação básica nas escolas do campo, para a modalidade da educação especial, diretrizes com foco na EJA, educação de jovens e adultos, com foco na educação indígena, para a educação escolar quilombola, para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana, para a educação em direitos humanos e para a educação ambiental. Olha a quantidade! E a educação bilíngue de surdos está onde? Até 2013, ela não estava contemplada. Os estudantes surdos estavam na educação especial. Por sorte, em 2021, foi aprovada a modalidade de educação bilíngue de surdos na Lei número 14.191. Agora, essa modalidade é lei. E onde estão as diretrizes dessa modalidade? Onde? Como assim? Então, a Lei número 14.191 do ano de 2021 mudou a LDB, acrescentando um artigo que anteriormente não havia. Nesse período foi acrescentado a Lei 14.191, o artigo 79C, que explica que a União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino na oferta da educação bilíngue e intercultural às comunidades surdas, e o parágrafo 1º esclarece que os programas de ensino serão planejados com a participação da comunidade surda, de instituições de ensino superior
e de entidades representativas das pessoas surdas. Que maravilha isso! Então, a LDB é a principal lei por trazer a organização da educação no sistema de ensino brasileiro e já garante verba, apoio técnico, garante nos sistemas de ensino no Brasil os direitos dos estudantes surdos à educação intercultural bilíngue, junto com a comunidade surda. Isso é muito importante, significando que a comunidade surda pode participar, pode pleitear, pode defender uma melhor educação para si, educação de qualidade aos estudantes surdos. Sim, é claro. Nós não podemos nos calar, precisamos ficar atentos. O mesmo artigo 79C acrescenta, no parágrafo 2º, elucidando os programas oferecidos à educação bilíngue de surdos, precisando ser incluídos no Plano Nacional de Educação os seguintes objetivos: fortalecer práticas socioculturais dos surdos junto com a Libras. Precisa manter programas de formação de pessoal para a educação bilíngue de surdos, surdo-cegos, com deficiência auditiva sinalizante, surdos com altas habilidades ou superdotação ou com outras deficiências associadas. E também precisam ser desenvolvidos currículos. Vou repetir: desenvolver currículos, metodologias, formação e programas específicos, incluídos os conteúdos culturais correspondentes aos surdos. O quarto objetivo do artigo traz a necessidade de elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e diferenciado de acordo perfeitamente com a educação bilíngue de surdos. Como assim? Nós estamos esperando o quê? É urgente fundamentar as diretrizes, porque a lei já contempla isso. É preciso esforços, pleitear a melhoria da educação bilíngue de surdos. E o primeiro passo a ser dado é na organização, nas lutas e cobranças ao CNE, na publicação das diretrizes curriculares nacionais da educação bilíngue de surdos. Vamos, está na hora, ok? Muito bom. Significa que antes a educação bilíngue de surdos não tinha nada formalizado, registrado, e agora com a lei. Mas não é somente a lei que irá resolver sobre nós. Se faz urgente a criação da proposta das diretrizes com foco na educação bilíngue de surdos. Como antes foi explicitado de forma demorada para vocês o funcionamento das regras gerais da LDB, fazendo o acompanhamento na educação básica, no ensino fundamental, de 1º ao 9º ano, no ensino médio e também ensino superior. Tudo o que foi explicado vamos ignorar porque foi criada a educação bilíngue de surdos? Não. O que acontece hoje é que a educação bilíngue de surdos precisa acrescentar valor e importância à língua de sinais, com adequações pertinentes e corretas. Uma proposta relacionada à modalidade, regidas por uma base comum contida na LDB. Junto a essas normativas padrão, temos a BNCC, porque primeiro temos a Constituição, segundo, nós temos a LDB. E em terceiro lugar, temos a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, sendo incluída ela elementos específicos da educação de surdos,
uma base nacional comum curricular da educação bilíngue de surdos. Na organização das diretrizes com foco na educação bilíngue de surdos de forma padronizada, precisando ser adequados à comunidade surda, aos estudantes surdos, à educação bilíngue de surdos. A BNCC tem competência nacional para encaminhar e orientar o processo de organização curricular do desenvolvimento educacional. Precisamos ter ciência que competências precisam ser trabalhadas e oferecidas aos alunos. A primeira competência é o conhecimento. A segunda é o pensamento científico, crítico e criativo. A terceira competência que se precisa ter é o senso estético, da beleza, do valor, como isso vai estar de acordo com a escola, quando o aluno se sente bem, feliz, em um lugar bonito, apropriado, interagindo por meio de valores da paz. A quarta tem a ver com a comunicação, a interação precisa existir. A quinta, a argumentação. A sexta, a cultura digital, a internet, a web e outros. A sétima competência é a autogestão, que significa que nós conseguimos viver em sociedade, interagindo e que precisamos ter autonomia para organizar a própria vida. A oitava competência, o autoconhecimento e o autocuidado, olhar para si, saber quem eu sou. A nona competência é necessário a empatia. Precisa da cooperação, da solidariedade. E a última competência da Base Nacional Comum Curricular é a autonomia. A educação bilíngue de surdos precisa oferecer essa autonomia para as pessoas surdas. Seria maravilhoso, porque qualquer cidadão tem o direito, qualquer pessoa surda, cega, surdo-cega, autista, pessoas com altas habilidades, superdotação, diferentes pessoas, todas têm direito de viver em paz, compartilhando o direito ao conhecimento, à comunicação, ter a sua autonomia. Se nós queremos organizar, preparar essas diretivas para fazer funcionar as diretrizes curriculares da educação bilíngue de surdos, nós precisamos idealizar, discutir, criar sistemas de organização que irão possibilitar na construção e divulgá-las, proporcionando o que há de melhor para o surdo, a qualidade de sua educação, melhorando a vida, com mais autonomia para ele e todas as competências possíveis de serem desenvolvidas na educação. Nós precisamos fortalecer as diretrizes curriculares na educação bilíngue de surdos, desenvolvendo qualquer área de conhecimento, a garantia de oferta da educação bilíngue de surdos. Se for organizada as diretrizes curriculares na disciplina de biologia, no ensino da matemática, no ensino de português, no ensino de inglês, não importa. Em diferentes disciplinas se faz necessário garantir as diretrizes para os surdos. Todos precisam de base comum nacional, precisam ter conhecimento, ter acessibilidade usando a Libras e o português escrito. Não podemos tolir os direitos. Precisamos de garantias em qualquer área, em qualquer disciplina. O principal foco está nas diretrizes para a educação bilíngue de surdos, com a criação de ambientes linguísticos
acessíveis. Se a criança surda não tiver um ambiente linguístico acessível, não possuir o contato com a Libras na escola, interagindo com seus professores, se os professores não sabem Libras, não têm a comunicação, se os colegas desconhecem a língua de sinais, impossibilitando a interação, isso vai gerar um problema grave. O primeiro passo são as diretrizes curriculares e a educação precisa ser oferecida na língua do aluno. A língua de sinais é acessível para todos os surdos, respeitando as diversidades existentes. No caso de surdos cegos, no caso de deficientes auditivos sinalizantes, surdos altas habilidades, superdotação, surdos com outras deficiências associadas, precisam ser respeitados as individualidades, garantir a oferta de acessibilidade, garantir o ambiente em língua de sinais, oferecer o desenvolvimento da aprendizagem ao aluno surdo. O segundo passo é entender o que é a educação bilíngue de surdos. Onde acontece? Como acontece? Junto com quem vai acontecer? Quem é o professor? Quais línguas envolvidas no espaço da escola? Tudo isso nós precisamos saber. O ambiente linguístico é o principal. Professores fluentes em Libras é o segundo. Os alunos precisam de seus pares linguísticos, favorecendo a comunicação e a interação. Na escola precisa ter, desde a entrada da mesma até a direção, são espaços da sala de aula, na quadra, a presença da língua de sinais. Se não tem a presença da língua de sinais, não tem a comunicação. E a proposta das diretrizes curriculares já começaria fragilizada. É preciso conhecer como funciona a escola bilíngue de surdos. É preciso garantir a formação integral do indivíduo nesse espaço. É preciso ter acessibilidade, ter formação social, física e cognitiva, importantes para o desenvolvimento da vida. A escola é responsável em oferecer esses itens porque a maioria das crianças surdas em casa não possuem acesso a um ambiente linguístico e a escola precisa ter uma estrutura para oferecer artes, cultura, atividades lúdicas, esporte, conhecimento, interação, aspectos emocionais, empatia, tudo é importante para conseguir o desenvolvimento das competências necessárias para os indivíduos. A escola bilíngue de surdos, a educação bilíngue de surdos precisam garantir uma educação oferecida em língua de sinais, perpassada por todos os espaços da escola. Isto precisa constar nas diretrizes curriculares da educação bilíngue de surdos. O respeito ao indivíduo surdo dentro da escola precisa ser oferecida e o sistema educacional brasileiro precisa garantir o ensino do português escrito. Português escrito? Como assim? Ele está junto do português oral? Não é papel da escola oferecer a oralização do português. O português oral para o aluno ou qualquer pessoa surda pode ocorrer com a equipe de fonoaudiologia, mas fora do ambiente escolar, com a área de saúde. Dentro da escola, o foco é a aprendizagem, o conhecimento, o desenvolvimento das competências. Ele vai ter o direito ao acesso ao português escrito e é um ponto importante nas diretrizes curriculares da educação bilíngue de surdos. Do que precisa a educação? Do ensino de Libras. Antes foi falado ofertar a educação em Libras, ou seja, a interação por meio dela em todos os espaços, em qualquer disciplina. Nesse caso, por fim, ofertar a disciplina de Libras,
Uma pessoa comparando-se às pessoas que oralizam, falam português na sociedade, vai estudar também a disciplina de português. Em uma escola que a comunicação ocorre em Libras, na mesma haverá o aprendizado da disciplina em Libras. Por isso, nosso tema trata do ensino mediado pela Libras e não mediado pelo intérprete de Libras. O ensino precisa ser direto, em Libras, principalmente na educação básica, no ensino fundamental e também no ensino médio. É importante porque o acesso ao conhecimento é garantido por meio do acesso linguístico. Vamos ver. É necessário lutar. É isso que falta. Vocês estão nessa? Vamos! Se nós estamos falando da diversidade surda, das diferentes características e do olhar que se faz necessário para cada uma, como será feita a oferta da educação? É preciso atender às especificidades de cada aluno, além de possibilitar a língua de sinais com foco no português escrito, com a oferta de todas as disciplinas diretamente em Libras. Também se preocupar com as características individuais, atendendo às necessidades específicas. É por isso que, ao propor as diretrizes, é preciso antever quais as necessidades de cada indivíduo. Se não sabe, se chega um aluno novo, se desconhece as normas que envolvem esse tipo de educação, é necessário pesquisar, criar propostas que vão auxiliar o desenvolvimento dos estudantes. Mesmo que não se tenha nada antes, é preciso inovar, buscar regras, novos caminhos que vão desenvolver o aluno. Não se pode esperar as coisas ocorrerem se não tem material didático. Vou fazer o quê? Se não há livros de acordo, se não tem regimentos, currículos, eu vou fazer o quê? Não. Precisam arregaçar as mangas e ir à luta. Precisamos criar e organizar. Mas você me falou que o CNE é que cria propostas e diretrizes. Sim, mas também está registrado e assegurado que a comunidade surda precisa lutar para conseguir garantir que a educação bilíngue de surdos tenha a qualidade que merece. Por isso, as diretrizes precisam ter a cara do surdo, não é a cara de outras pessoas, não é imaginar o que combina com o surdo, não. O surdo precisa estar firme e juntos lutando para agilizar a publicação das diretrizes. Nós hoje estamos em um momento de construção, desenvolvimento e preparação das diretrizes. Nós não podemos ficar inativos, precisamos imaginar o que ainda falta. Como vamos alinhar as leis que já estão prontas, como a LDB, padronizando-a de acordo com as necessidades dos surdos. E o que não tem a ver com o surdo, buscar a equidade, fazendo as devidas mudanças. Como vai se dar essa organização? Primeira coisa a se fazer é respeitar a comunidade surda. É preciso também que ela participe das decisões. Se eu, enquanto surdo, não tiver essa participação nas lutas e movimentos, como vamos mudar? Ninguém sabe do que eu preciso. Se eu, ouvinte, luto com a comunidade surda, defendo ações de melhoria de qualidade, mas escolho me calar também? Não pode. Ouvintes e surdos precisam estar juntos, lutando por qualificar a educação bilíngue de surdos. A LDB mudou a história a partir de 2021. A história é outra. Mas não podemos ficar quietos, esperando surgir do nada. Ao invés disso, nós juntos organizarmos itens, acrescentar,
corrigir e discutir sobre esses itens, como vão ser estruturados diretrizes curriculares com foco na educação bilíngue de surdos. A Convenção Internacional da ONU, por meio do decreto de número 6.949, já traz que, se houver a elaboração de qualquer lei, qualquer documento que vá oferecer às pessoas surdas, às pessoas com deficiência, obrigações que visem garantir ao Estado, ao país, a garantia de que as pessoas interessadas, no caso, os surdos, estejam presentes na discussão, nas decisões e escolhas dos melhores caminhos a serem adotados. Não podemos ficar parados e precisamos respeitar os direitos dos surdos. Os surdos precisam estabelecer relações e interagir politicamente, porque não adianta ser um ato individualizado, com diferentes ações isoladas e pensamentos diversos. É necessário uma padronização. Por isso nós temos a BNCC, também padroniza. Imagine se cada escola quisesse fazer o que bem entendesse. O mesmo acontece com a proposta dos surdos, de ações assertivas, de políticas corretas, o grupo junto analisar a melhor proposta, considerar as experiências, opinar, se respeitando enquanto grupo, defendendo juntos. Isso é muito importante. Por isso, o trabalho é coletivo. Não pode ser individual. O grupo unido, juntos, professores, estudantes, professores surdos, professores ouvintes, estudantes surdos, unidos, juntos, intérpretes, sociedade, apoiadores, familiares, o coletivo, lutando pela publicação das diretrizes do CNE. Na verdade, mostrar de fato que está relacionado com a educação bilíngue de surdos. A proposta curricular em Libra já temos. Foi o primeiro passo. Um grupo de pesquisadores criou e organizou no período da pandemia 6 cadernos que norteiam alguns caminhos que já se iniciou o processo de ver o que melhor se adequa às diretrizes curriculares da educação bilíngue de surdos. Também há um grupo de pesquisadores que criou o currículo em Libras. O que falta agora? Organizar um sistema que abranja as outras disciplinas. Não é mudar as disciplinas, porque os conteúdos e os itens previstos nós já sabemos. O problema é quando acontecem de forma isolada, solta. É necessário um planejamento. Os professores precisam saber os conteúdos a serem ensinados. Por exemplo, em geografia, na parte diversificada, o que será acrescido? O que tem a ver com os surdos? O surdo é visual. O que precisa ser diferente na aula de geografia, por exemplo? E na aula de matemática? Na aula de ciência, nas diversas disciplinas. É um processo em conjunto, juntos discutindo e organizando a proposta, fazendo as complementações necessárias, de fato. Esse é o currículo prático. Lembram que no início denominei 3 tipos de currículos? O formal, o currículo oculto e o currículo real, que precisa acontecer de um jeito que mude a vida do surdo, de um jeito que consiga desenvolver as competências previstas na BNCC, defendidas para todos da sociedade brasileira. É preciso lutar sempre. Hoje não está tudo pronto. Quando olhamos para trás, vimos todo um movimento de lutas, das leis, da LDB que foi acrescida, da Lei 14.191 do ano de 2021, que mudou a história, um marco que impactou os surdos, mas não se pode parar com a história. É necessário mudanças ainda, incentivos para as diretrizes acontecerem. As escolas precisam acontecer.
o respeito e o entendimento às diversidades e às especificidades. É preciso criar materiais didáticos, criação de propostas de currículos, diferentes ações, avaliações, arregaçar as mangas para lutar e defender por uma educação de surdos de qualidade. A proposta curricular de português como segunda língua de surdos teve como padrão o modelo de quadro que tem como referência o desenvolvimento de diferentes competências. As outras propostas curriculares também precisam estar de acordo com o desenvolvimento do aluno. Ao refletir sobre esses diversos itens, muitas ideias vão surgindo e a cabeça fica cheia de muitas informações. Muita coisa boa. Mas pensando agora, se nós conseguirmos nos organizar, o meu papel como cidadão conseguiria garantir que as diretrizes curriculares da educação bilíngue de surdos, de verdade, conseguir mudar a história do surdo, então nós precisamos refletir com todas as informações disponibilizadas. São muitos detalhes que trouxeram a atenção que não podemos ficar parados, que há coisas padronizadas a serem seguidas, mas existem outras que precisam ser modificadas, porque isso significa equidade. Não significa oferecer de igual forma para todo mundo. Significa que eu preciso olhar para o surdo, ver a sua necessidade e o que ele precisa para se desenvolver e avançar, igual a qualquer outra pessoa da sociedade. É um direito que todos têm. As diretrizes curriculares não possuem uma regra pronta. Não tem tudo pronto, mas nós já conseguimos avançar. O primeiro passo é reconhecer a importância de se mudar o que temos pronto hoje. Nós juntos conseguiremos o melhor. Eu agradeço profundamente, de verdade, a atenção disponibilizada e me desculpem caso tenha me alongado sendo cansativa. Mas é importante conhecer as leis, importante conhecer os diversos caminhos, é importante saber o nosso papel, o que já temos pronto e o que falta. Nós podemos juntos acrescentar e mudar para melhor a educação de nosso país. O trabalho continua e até qualquer momento a gente se encontra. Beijos, tchau! Agora vou mostrar as referências. Para finalizar, obrigada, obrigada, obrigada. E espero que eu tenha conseguido trazer algumas informações para que possamos modificar o mundo e trazer melhoria para o surdo. Beijos e tchau.